Eu vou falar agora de um outro projeto. Eu acho que vou estar até passeando um pouquinho, porque esse projeto que eu vou falar agora tem mais a ver com o Google do que com a Baidu, apesar da Baidu também desenvolver um protótipo do tipo. Esse projeto ele tem um nome bastante curioso. É o Fone Peixe Babel. Eu coloquei esse projeto nessa lista justamente como uma brincadeira barra referência ao canal da Camila Laranjeira, pois o canal da Camila se chama Peixe Babel. E por que ele tem esse nome? Ele tem esse nome porque no livro O Guia do Mochileiro das Galáxias existe um peixe que, quando você coloca esse peixe dentro do seu ouvido, ele consegue traduzir coisas para você em um instante. E o projeto Peixe Babel, desenvolvido pelo Google e também pela Baidu, né, cada um desenvolvendo o seu, eles não estão desenvolvendo juntos, ele é bastante parecido. O Google chama esse equipamento de Pixel Buds. Como ele funciona? Ele é um fone que é integrado ao Google Translate e ao seu smartphone para fazer tradução em tempo real. Então vamos entender com um exemplo. Imagina que tem uma pessoa que coloca um fone, esse fone tem um microfone aqui, enquanto o outro segura um smartphone Android, por exemplo. Aí essa pessoa que fala mandarim no fone, né? Xixa, xica, xixa, 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 xica, xixa, xixa. Como assim? Não entendi. Isso não é mandarim, isso é uma tentativa de mandarim. Aí, isso que foi falado vai para o smartphone, o Google Translate traduz e mostra no smartphone o que ele falou. Aí a pessoa lê o que foi dito, responde em inglês, the book's on the table, blá blá blá. Aí isso que foi falado volta para esse fone que vai, na verdade, o Google Translate vai traduzir isso que foi falado em inglês, passar para o fone, aí ele vai ouvir o xixa, 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 traduzido direitinho, perfeitamente. Eu até passei um pouco porque esse projeto, na verdade, ele é do Google, mas a Baidu também desenvolve uma coisa muito parecida. Então eu achei interessante trazer esse projeto, que é uma referência bem legal aí ao canal da Camila. Vamos falar um pouquinho agora de carros autônomos. Muitas companhias investem nesse ramo. Google, Tesla, Uber. No entanto, às vezes a gente esquece que a Baidu também trabalha com esse segmento. E ela é a maior empresa chinesa a trabalhar com esse tipo de equipamento. Certamente, pelo tamanho da China e a quantidade de automóveis, muito provavelmente a Baidu também vai ser a maior empresa, a empresa que vai ter o maior mercado no ramo. Mas por que eu estou falando da Baidu? É porque a Baidu fez um movimento muito inteligente em relação às outras companhias no seu projeto de carro autônomo. O que a Baidu fez? A Baidu desenvolveu o projeto Apollo, que seria, entre aspas, um sistema operacional do carro autônomo. É por meio desse código, é por meio dessa tecnologia que o carro vai se movimentando e treinando a rede neural dele para cada vez mais funcionar melhor. Então, o projeto Apollo é o software licenciado que já é capaz de pilotar um carro de forma autônoma, mas à medida que o carro vai sendo pilotado, ele vai aprendendo com os erros e acertos do carro, treinando cada vez melhor essa rede neural e obtendo resultados cada vez mais precisos. Mas você vai falar, o Google está fazendo isso também, a Uber também, então o que tem? O que tem é que a Baidu licenciou de graça esse software para mais de 70 empresas, como montadoras de automóveis, Nvidia. Então você já tem 70 empresas que usam diariamente esse software da Baidu. E você deve estar se perguntando, por que a Baidu entregou esse programa de graça? Ela devia ter cobrado? Eu falo, claro que não. Na verdade, a Baidu licenciou esse software porque quer que as pessoas usem ele de graça. Pois quanto mais pessoas usarem, mais carros
pilotando com esse software da Baidu vão existir pelas ruas, mais dados de treinamento vão sendo gerados, mais preciso o carro fica. Então, a estratégia da Baidu lembra bastante a estratégia do próprio Android. Por que o Android é hoje o sistema operacional mais usado para smartphones? É porque ele sempre foi disponibilizado de graça. E com isso as pessoas passaram a usar muito ele, e com as pessoas usando muito esse smartphone, mais vantajoso para a Google é, basicamente a Baidu está repetindo essa estratégia que sempre funcionou. Mas aí você pode falar, tudo bem, se o Google disponibilizar o software dele agora, vão ficar no 0 a 0. Pior que não, porque a Baidu já faz isso há bastante tempo. Então a Baidu já tem mais dados, já está na frente dessa corrida aí de ter mais dados para gerar o seu carro autônomo. Para você entender melhor essa estratégia do Baidu, eu peguei uma fala do gerente de divisão de carros autônomos da Baidu. Ele se chama Li Zhenyu. Eu não sei pronunciar o nome dele, desculpa. E o que esse cidadão ele constatou? No futuro, aí abre aspas ao Li Zhenyu, no futuro os dados serão mais importantes do que os próprios algoritmos. Então, ter licenciado esse software para o carro autônomo foi uma vantagem competitiva absurda na pesquisa de carro autônomo da Baidu. Então não estranhe se no futuro você tiver um carro autônomo da Baidu ou de alguma empresa associada a ela. Reconhecimento de face é um tipo de problema que já é considerado bem resolvido na área acadêmica. Eu mesmo já fiz um vídeo implementando reconhecimento de faces aqui para o canal, usando um método bem simples, tudo bem, mas eu já fiz isso. Entretanto, será que é possível criar um sistema capaz de reconhecer uma pessoa melhor até do que um ser humano? Ou seja, a máquina é capaz de reconhecer o Zé melhor do que você? É isso que o Baidu diz ter conseguido com o projeto de reconhecimento de face deles, com uma precisão de até 99,7%. O sistema da Baidu vai bastante além para aplicar esse reconhecimento de face deles. Não consiste apenas em pegar uma foto e verificar se a foto é do Zé ou não. O sistema deles é capaz de analisar diversos frames de um vídeo contendo várias pessoas. Imagina, por exemplo, uma fila de pessoas para entrar no cinema. Aí você vai ter esse sistema da Baidu, ela vai checar os frames e continuamente escanear cada uma dessas faces e comparar elas com bases de dados enormes. Com esse sistema você pode, por exemplo, agilizar uma fila para a entrada num teatro ou num cinema. Como assim? Você deve estar se perguntando. Eu vou explicar. Como é que você entra normalmente no cinema? Você está lá na fila, você entrega o seu ticket, a pessoa confere, por exemplo, a sua carteira de estudante para pagar meia ou não. Aí, se o ticket estiver tudo ok, você entra. A ideia do sistema deles é o ticket que você compra no cinema estar associado à sua face. Então, quando você for no cinema, a câmera simplesmente vai verificar a sua face e se sua face condiz com o que está registrado no ticket. Com isso, uma fila de meia hora pode se reduzir para uma fila de 5 minutos. A pessoa simplesmente vai passando, registra sua face e entra. Outra coisa interessante dessa tecnologia é que pode eliminar os cambistas, pois se você comprar um ticket no cinema e o ticket está associado à sua face, não tem como você revender 30 ingressos que você comprou. Seria a versão moderna do cara crachá, cara crachá, cara crachá. Mas vamos falar um pouquinho mais do aspecto técnico desse sistema da Baidu, pois ele tem umas coisas interessantes. A primeira delas é que o sistema reconhece analisando vários frames. Então, se eu estiver aqui parado, por exemplo, na frente de uma câmera, o sistema vai pegar os vários frames da minha face, vai escolher o melhor frame, ou seja, o frame que o foco estiver melhor
que a iluminação estiver boa também, que não tiver nenhum objeto na minha frente. Por exemplo, se eu botar a mão na frente assim, atrapalha para reconhecer. Então ele vai esperar o momento certo para escolher o melhor frame, e com esse melhor frame ele vai fazer o reconhecimento de fato. Eles propuseram um trabalho que chama DanceBox, que consiste em uma rede neural convolutiva, é uma rede profunda também é uma arquitetura de Deep Learning, o famoso CNN, Convolutional Neural Network, que como é que ele funciona? Ele, para reconhecer a sua face, ele identifica várias partes de uma imagem. Então, por exemplo, na hora que vou identificar o meu rosto, ele vai analisar, por exemplo, 72 pontos bastante específicos, como esse ponto aqui da minha boca, esse ponto aqui do meu lábio, um ponto da sobrancelha, esse ponto aqui da sobrancelha, tal. Ele vai pegar diversos pontos da minha face e comparar esses diversos pontos com o que está na base de dados, para assim ter um reconhecimento muito mais preciso. Esse DanceBox tem a ver com você reconhecer esses pontos e colocar ele dentro de uma caixinha envolvente, demarcando assim para fazer o reconhecimento, para reconhecer se é você ou não. Eles também testaram esse sistema com carros e o reconhecimento de carros também é bastante preciso. Além disso, eles também apresentaram outro paper relacionado com esse projeto de reconhecimento de faces, que é o Face Recognition via Deep Embedding, em que ao invés de usar uma rede neural convolutiva, uma CNN, eles usam duas. A primeira CNN reconhece os detalhes de uma face em alta resolução. Baseado nesse primeiro reconhecimento, eles vão extrair apenas a informação que precisa, um conjunto de atributos chaves da sua face, e esse conjunto de atributos-chave que vai ser usado para fazer o reconhecimento em outra CNN. Por que você precisa fazer isso? A ideia é você enxugar a quantidade de dados que você precisa para fazer um reconhecimento perfeito. Ao invés de usar toda a face para reconhecer ela, eu só uso alguns pontos específicos da minha face, e esses pontos, esses atributos específicos da minha face é que vou usar para de fato armazenar na base de dados e fazer a comparação propriamente dita. A ideia então é fazer o reconhecimento com a menor redundância de dados possível. Que essa é uma preocupação muito grande da Baidu. Eles não querem só ter um reconhecimento perfeito. Eles querem um reconhecimento perfeito com a menor quantidade de dados possível, pois isso acaba sendo muito vantajoso, por exemplo, na banda de dados que você precisa se envolver na internet, o processamento fica mais rápido, esse tipo de coisa. O Andrew Ng, que era o pesquisador à frente desse projeto na época, ele garante que o sistema é a prova de fraudes. Por exemplo, se você pegar um retrato de uma pessoa para fazer o reconhecimento, o sistema não cai nessa. O sistema verifica, por exemplo, se a pessoa está movimentando a cabeça, se ela pisca, e tudo isso é levado em conta nessa questão da fraude. Só que ele não entra em muitos detalhes para explicar como isso é feito, até para não entregar muito bem o segredo do sistema que eles estão desenvolvendo. Então, graças a esse sistema da Baidu, talvez você não precise de uma carteira de identidade no futuro, mas só o seu rosto. Claro que isso tem implicações bastante complicadas quando a gente fala de privacidade. O Andrew Ng foi questionado a respeito disso, mas ele deu aquela resposta padrão, dizendo que isso cabe à legislação, ao governo, esse tipo de coisa, tirando um pouco a responsabilidade da própria empresa. E para concluir, vamos falar de um projeto que eu achei interessante pela peculiaridade de unir dois tipos de rede neural profundas diferentes no mesmo projeto. Esse projeto consiste em reconhecer objetos. Na verdade, esse projeto consiste em mais do que só reconhecer objetos. Que uma coisa é você dar uma foto e ele falar que ali tem um carro, ali tem um pássaro ou ali tem um avião. O ponto é que uma imagem não costuma ter apenas um objeto. Ele costuma ter uma descrição de uma série de objetos ali dentro. Ou seja, se você tiver uma foto de um avião,
Não vai ser só o avião que está ali. Você tem um avião, você vai ter o céu, talvez você tenha a grama se ele estiver prestes a decolar. Então, eles criaram um sistema que, dado uma imagem, o sistema descreve tudo, todos os elementos que estão contidos ali, mesmo objetos pequenos ou objetos grandes. E para isso, o pessoal da Baidu combinou o poder da rede neural recorrente, a RNN, com a rede neural convolutiva, que é a CNN. Então eles usam as duas juntas para fazer um classificador bom bastante para identificar múltiplos rótulos para uma mesma cena. Talvez você pense, mas eu poderia combinar várias CNNs para fazer isso. Bom, de acordo com o pessoal da Baidu, isso é mais complicado e não chega a um resultado tão bom quanto combinar o poder da RNN, que é muito bom para extrair semântica, principalmente textual, de objetos, com a CNN, que é muito boa para reconhecer o objeto propriamente dito. No artigo deles tem tem vários exemplos de predições que o método deles consegue. Para variar, o método deles é estado da arte para resolver esse problema de você descrever os múltiplos rótulos, fazer a descrição bastante completa de uma imagem. E eles testaram com bases públicas existentes para esse tipo de problema mesmo. Tá certo, pessoal? É basicamente isso. Eu tentei falar bem rapidamente de cada um deles. Primeiro, para o vídeo não ficar técnico demais, não ficar muito chato, e eu poder falar para vocês que coisas brilhantes a Baidu tem desenvolvido. Se você tiver gostado, dá aquela curtida, sugira aí nos comentários outras empresas que você queira que eu fale de projetos sensacionais, caso do Google, caso da Microsoft, Adobe, Samsung. Pode falar aí a empresa que eu vou tentar correr atrás e trazer isso para vocês, tá certo? Não deixe de se inscrever, curtir, eu já falei, compartilhar. Nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu, até a próxima.